Acabamos de casar, afinal, entre quatro paredes, pode tudo ou não pode? Vamos tentar responder essa pergunta miraculosa aqui hoje. Dá um like, ativa o sininho, segue a gente, tudo que a gente faz é para ajudar você. Hoje é o quarto e último vídeo de uma série denominada Afetividade e Sexualidade. Se você não viu os outros vídeos, acompanhe, por favor. Nosso primeiro vídeo foi a cura da sexualidade, da afetividade, da genitalidade. O nosso segundo vídeo foi o manual da castidade. O nosso terceiro vídeo foi sobre casais puros como Sara e Tobias. E hoje vamos falar de sexualidade dentro do casamento. Confesso que é um assunto chato, muitas vezes polêmico. Confesso que eu dei uma olhadinha nos canais católicos e todo mundo diz que vai tratar, mas passa pelo assunto e corre e não é direto. E hoje nós vamos ser curto e grosso e direto, sem papa na língua. Temos alguns problemas também em relação à visão teológica, né? Você sabe que nós temos teólogos respeitadíssimos no Brasil, alguns pensam um pouco para a direita, outros um pouco para cá, então não é um assunto realmente fácil de tratar e eu espero tentar tratar da forma mais sóbrio e bacana possível, ok? Eu estou na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3. 1 Coríntios 7, 3. O marido deve cumprir o seu dever com a sua esposa. E da mesma forma também a esposa deve cumprir o seu dever com o seu marido. Desculpe eu te falar, aqui está falando de sexualidade. O marido precisa dar prazer à sua esposa e a esposa tem que dar prazer ao seu marido. É dever conjugal um do outro. A mulher não pode dispor do seu corpo, porque o corpo dela pertence ao marido. Da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, porque o corpo dele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo para vos aplicares à oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que Satanás não vos tente pela incontinência. O sexo no casamento ele é tão importante, mas tão importante, que Paulo está falando três coisas. Primeiro, o marido precisa dar prazer para sua mulher, a mulher precisa dar prazer para o seu marido. Ponto. Segundo, o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Ponto. Terceiro, se os dois forem ficar sem ter relação sexual, que seja por um curto tempo, de comum acordo, não é por frescura, não, é de comum acordo, pelo motivo de se aplicar mais a oração, mas rapidamente volta para a vida sexual, para que o demônio não tente o casal pela incontinência, ou seja, pela falta. Os dois não podem ficar muito tempo sem ter relação, porque essa incontinência, essa falta de sexo no casamento faz com que Satanás entre e coloque a tentação. Misericórdia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a primeira coisa que você precisa saber é que o sexo ele é reservado somente ao casamento, ok? Se ele é reservado somente ao sacramento do matrimônio, então ele é puro, ele é santo, ele é sagrado e ele é divino, porque Deus constituiu o sexo para o casal casado no sacramento do matrimônio, então ele é sobrenatural. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar as poluições da sua mente. Essa coisa demoníaca do sexo como algo nojento, sujo, pecaminoso, tem que parar com isso. Se o sexo é para o casamento, ele dentro do casamento, ele é sagrado, ele é divino, ele é sobrenatural e ele agrada a Deus. E ponto final, não tem conversa, ok? Então é desejo de Deus que os casais sintam prazer sexual. Agora entra aqui o Catecismo da Igreja e diz para nós aqui no parágrafo 2369 que o sexo no casamento ele é unitivo e procriativo. O que é procriativo? Gerar filho, constituir família. Então, primeira finalidade do sexo no casamento é gerar filho. Ponto. Só que tem gente que para só nisso,
né? Então assim, tudo é pecado, papai e mamãe, não tem conversa, não pode ter prazer, não pode encostar, porque sexo é para ter filho. Tá, esse é uma das vias do sexo no casamento. A segunda via é unitiva, é Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2369. Procriativo, filho, família. Unitivo, prazer e união dos corpos, conjugal. A respeito disso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2362, diz assim: os atos entre os cônjuges numa união legítima, ou seja, depois de casado, devem ser castos, honestos e dignos. Vamos chegar nisso já já. Quando são praticados de forma humana, isso favorece a alegria do corpo e da alma. A sexualidade é, no casamento, tá? Alegria e prazer. Olha que maluco. O próprio Deus estabeleceu na sua função, que é o sexo no casamento, que os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar esse prazer e gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador os destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites da moderação justa. Então tá, uma via é procriativa, família, ter bebê. A segunda via é unitiva. Então o Catecismo da Igreja está sendo categórico em dizer que é vontade de Deus que os dois sintem prazer, que os dois cheguem no ato sexual, no ápice sexual. É desejo de Deus que a mulher tenha orgasmo, que o homem tenha orgasmo, que seja prazeroso, que produza alegria no gozo, no corpo e na alma. Ponto. Isso é Catecismo da Igreja Católica, meu povo. Nós não somos crianças e você sabe do que eu estou falando. Então, diante disso, a gente precisa entender o sexo no casamento como sagrado e divino e desmistificar algumas coisas dentro da nossa cabeça. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos na igreja 7 sacramentos. Um deles é o sacramento da Eucaristia. Onde que a Eucaristia é celebrada? Em cima de um altar. E o altar que celebra a Santa Missa é sagrado. Um outro dos 7 sacramentos é o sacramento do matrimônio, que é consumado no ato sexual. Onde esse ato sexual é celebrado? Na cama do casal, que a Bíblia chama 6 vezes de leito conjugal. Então, a Bíblia compara a cama do casal como um altar, porque da mesma forma que a liturgia eucarística é celebrada sobre o altar e ali é comunhão sagrada, o casal mantendo relação sexual da forma natural, correta, digna, justa sobre uma cama, essa cama é um altar e o que acontece ali é sagrado. É por isso que a Bíblia vai denunciar 6 vezes que o leito conjugal não seja manchado, que ele seja preservado, que ele seja imaculado, que ele seja íntegro, porque aquilo que os homens e mulheres casados fazem em cima de uma cama, que é altar, é tão santo como a Eucaristia, que é celebrada em cima do outro altar, que é através da Santa Missa. Então a cama do casal é um altar, é sagrado. Por causa disso, as orientações bíblicas é que você mantenha esse leito conjugal imaculado, puro, santo. Primeira coisa polêmica, um casal casado, cristão, pode ir ao motel? Diante do que eu estou falando, não, porque cama de motel não é altar. Se eu fosse um pouquinho dramático, eu até diria que é altar de Baal, não é? Porque lá acontece homem com homem, mulher com mulher, troca de casais, adultério, prostituição, lugar que o cara leva amante, em que a mulher trai o marido com um homem, com 2 homens. Então, aquilo que é feito no leito conjugal é sagrado, é imaculado, diz a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. É sagrado, é imaculado. Isso não pode ser transferido para uma cama de motel de jeito nenhum. Então
Então a cama de motel não é ambiente sagrado, nem imaculado, nem santo para receber uma relação sexual que é tão pura, que é tão imaculada dentro do sacramento do matrimônio. Então a resposta é não, não pode, não pode. Eu posso levar para o meu casamento produtos adquiridos em sex shopping? Claro que não. Primeiro eu gostaria que você soubesse que o Brasil está entre os 3 países onde tudo é erotismo. Está entre os 3 países onde mais se tem lojas de produtos eróticos e sex shop. Por causa disso, há uma onda de músicas, de vídeos, de novelas, de programas, de artistas militando que você precisa apimentar a sua relação. Gente, peraí, eu não sou burro. Você tem uma esposa cheirosa, que coloca uma lingerie, que prepara um clima, que escurece a janela, que acende uma lamparina. Esse jogo de sedução, isso é bacana, isso é divino. Nós somos casados, ué. Eu preciso seduzir a minha esposa com uma sunga nova, fazendo a minha barba, mantendo um ambiente, ligando uma música. Tudo isso é sagrado, é santo. Agora, quando eu trago produtos eróticos para a minha relação sexual, trazendo algema, roupa disso, roupa daquilo, a teologia da igreja diz que nós estamos transferindo o prazer que eu devo ter com a minha esposa ou com meu marido para a fantasia que ele ou ela está utilizando. Qual é o problema disso? Se você coloca uma roupa de empregada doméstica, porque é um fetiche do seu marido, na verdade ele está usando o seu corpo e tendo prazer com a empregada que você se transvestiu. Então o pecado está aí. Os produtos eróticos, eles transferem o desejo natural entre os corpos dos casais para uma fantasia. E isso aí já é um desequilíbrio da sexualidade. Também não é legal. Mais uma coisa, sexo anal no casamento pode? Lógico que não. O sentimento da igreja é assim, e volto a dizer, é um assunto chatíssimo de tratar, porque não existe um documento oficial. Quando a moral católica vai tratar dessas coisas, ela é super discreta. Mas a igreja tem 2 linhas de pensamento interessantes. A primeira delas, tudo aquilo que é natural é moral. Aquilo que não é natural é imoral. Pênis com ânus não é natural, então é imoral. Logo é sodomia, prostituição e pornografia. E a segunda linha de pensamento da igreja é essa linha aqui do Catecismo 2362. Os atos conjugais devem ser honestos, sexo anal não é honesto, devem ser dignos, não há nenhuma dignidade nesse tipo de coisa, e diz que precisam ser praticados de maneira verdadeiramente humana, natural, entende? Então sexo anal não é natural, não tem conversa, pode ser prazeroso, pode ser loucura, pode ser fetiche, pode ser desejo, pode ser o que for, e essa pessoa precisa de ajuda, precisa se tratar, precisa rever os seus conceitos, mas na mentalidade cristã, não, 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 não e não. Outro assunto dentro disso, chatíssimo de tratar, sexo oral no casamento pode? Vamos partir para uma outra linha de raciocínio. Eu sou casado. Sexo é uma coisa extremamente complicada, porque ela depende de um monte de coisas. Até anotei aqui para não me perder. Algum medicamento que a pessoa está tomando, isso influi na vida sexual, influencia. Estresse, vida ativa. Tem mulheres que têm frigidez, dificuldade de ter prazer. Tem mulheres que não conseguem lubrificação vaginal, precisa procurar ajuda, tomar um remédio, usar um gel no ato sexual. Tem a parte humana da coisa, né? Você está com a mãe doente, você tem um parente que está com câncer, você teve neném há pouco tempo, você está triste, está sofrendo perseguição na igreja, isso influencia na cama, na vida sexual. Tem homens que têm problema de ejaculação precoce, tem homens que têm dificuldade de ereção, tem homens que sentem dor no ato sexual, tem mulheres que sentem dor no ato sexual, além dos bloqueios, dos traumas, dos problemas. Então, assim, sexo é extremamente complexo.
Qual que é a visão da igreja? Embora nas entrelinhas, porque não há um documento dizendo o que eu vou te dizer aqui. É uma opinião da maioria conhecedora da fé católica. Se para chegar ao ápice do gozo, um dos dois precisa muito disso, a orientação é: os cônjuges podem se utilizar, tá? Não é todo dia, toda hora. Podem se utilizar dos meios naturais para chegar ao coito. Se for para os dois não ter crise sexual, se for para chegar no prazer, se for para os dois chegarem ao orgasmo, podem, da forma natural, caprichar nas carícias, nas preliminares. Aí sim, o sexo oral pode contribuir para que o fim seja o coito. Então, não é o sexo oral por si só. Então, não é o prazer no corpo, é preparando para o coito, porque a sexualidade abençoada de forma cristã é aquela que resulta na penetração. Então, se for o meio para chegar lá, pode, de comum acordo, muito bem conversado, se utilizar disso. Fora disso, não. Se o fim único for o prazer pelo prazer, tipo assim, me masturba aqui, me chupa aqui, não. Se for o prazer pelo prazer, sem um meio para chegar num fim, aí não. Por quê? Primeiro, é um ato egoísta. É a mesma coisa da masturbação. A dificuldade é que, em vez de eu usar a minha mão, eu uso a mão da minha esposa. É um ato egoísta. É um prazer meu, sem coito. É o fim, não meio. Entende? Segundo, há um fator de dominação, que talvez seja o maior fetiche dos homens, né? Você pega uma mulher, coloca ela de joelhos, ela tá ali fazendo um sexo oral em você, você se sente o rei, né? A mulher tá aqui, tá fazendo sexo oral em mim, tal. Então, isso é desleal, porque na vida sexual católica, cristã, o sexo iguala os dois. Não há ali alguém que usufrui do outro e o outro que está beneficiando do outro. Os dois se amam e nessa comunhão espiritual e física e biológica e emocional estão trabalhando para chegar junto ao ápice. Então, primeiro, é egoísta. Segundo, o lance da dominação. Terceiro, às vezes é humilhante. Pessoas que já foram viciados em pornografia, ou que são ainda, ou que já assistiram filmes, séries e novelas onde tem esse sexo, esse tipo de sexo que é o oral. Você vê que uma das partes é sempre humilhante. Na maioria das vezes é sempre a mulher, que ela é humilhada, tratada como uma prostituta, sendo obrigada a fazer coisas para dar prazer ao marido. Isso não é cristã, não é legal. E isso também ajuda a alimentar pessoas que vieram de passados de prostituição, de adultério, pessoas que não viveram a castidade. Quando casa, traz toda essa visão erótica, prostituída, contaminada para dentro do casamento e às vezes querem que o marido ou que a esposa façam coisas como se eles fossem prostitutos a serviço de alguém. Um assunto chato de falar, mas a linha de raciocínio no geral é essa. A grosso modo, irmãos, os dois precisam conversar muito. Eu reconheço que a gente recebe todo dia pessoas reclamando que não são felizes sexualmente, mesmo tendo maridos e esposas na igreja, né? Muitas mulheres não chegam ao prazer sexual. Tem homens que sofrem de ejaculação precoce, não busca tratamento, então não consegue fazer uma mulher feliz na cama, né? Tem muitos homens e mulheres que têm tabus dentro da cabeça e que acham que tudo é pecado, então nunca tiveram prazer, os dois não se conhecem. Pessoas que só têm relação sexual no escuro porque tem medo do corpo, porque tem medo disso, porque não gosta disso, porque não pode pôr a mão aqui, porque não pode pôr a mão ali, não é? Algumas pessoas precisam buscar ajuda médica, né? Vai ao ginecologista, vá a um urologista, busca ajuda se você tem algum tipo de distúrbio. Algumas pessoas precisam buscar ajuda psicológica, né? Pessoas que realmente não são felizes sexualmente falando. Outras pessoas têm que buscar ajudas até religiosas, né? De um sacerdote, de um confessor, de um orientador espiritual. É muito importante que você conheça o seu cônjuge, né? Onde que a mulher sente prazer, onde que não sente, o que ela gosta, o que ela não gosta, nas vias naturais da coisa. A mesma coisa do homem, né?
Porque a gente escuta todo dia nos corredores dos encontros alguém abordando a gente com muita vergonha para tratar desses assuntos, que a mulher é tão da igreja, mas não consegue fazer o homem feliz na cama e por aí afora, porque os dois não se conhecem, não se tocam, não sabem o que um gosta, o que dá prazer para o outro, não exploram aí, né, aquilo que pode ser bacana para os dois. E esses tabus que precisam ser quebrados, né? Tem muita gente na igreja, infelizmente, que até hoje pensa que sexo é só papai e mamãe para gerar filho, e a cada vez que faz sexo engravida de mais um filho, esconde atrás de uma ideia que nós somos abertos à vida, que é a via procriativa, e esquece da unitiva. São pessoas que não se realizam como pessoa no geral na vida sexual. Eu sei que eu vou agradar um monte de gente, vou desagradar a outros, eu sei que o assunto é muito, muito delicado, eu sei que como a igreja não tem uma coisa taxativa, é assim, dá uma margem de interpretação. Eu como casado, eu como pessoas que escrevem sobre família, que prega sobre família, e com a sabedoria que Deus me deu, eu acredito conseguir ajudar um pouco você. Qualquer coisa fora disso, estuda mais, corre atrás, peça a Deus sabedoria, e Ele mesmo vai iluminar você para distinguir o que é legal, o que não é, e aonde mais Deus quer que você vá. É importante que vocês sejam felizes sexualmente no casamento, fora dele não, e é importante que a sexualidade leve vocês dois para o céu. A santificação do sexo é mais importante do que o prazer em si só. Com o tempo dos anos de casado, a gente vai amadurecendo, aquela coisa avassaladora de querer pular de cima de guarda-roupa, de fazer sexo de cabeça para baixo, de 3 vezes por dia, de olhar a mulher lavando roupa e já ter tesão. Com o tempo essas coisas vão amadurecendo, a gente vai entendendo um bocado de coisa, e desse amor maravilhoso e puro que vai brotando, você tem muito mais vontade de dar prazer a outra pessoa e fazê-la feliz do que usufruir do corpo dela. Então a visão da igreja é essa, que as pessoas possam se unir sexualmente, mas que isso é sagrado e espiritual. Então não é prazer por prazer, mesmo sendo lícito porque é dentro do casamento, mas é um prazer que envolve amor, carinho, consentimento, naturalidade, legalidade, e podemos dizer que é uma comunhão também espiritual, porque se é humano, é divino e é dentro daquilo que Deus quer. Com esse vídeo, então, nós terminamos o quarto vídeo, quarta semana da nossa série Sexualidade e Afetividade. A nossa equipe quer que a cada 2, 3 meses, à medida do nosso corre-corre, que a gente venha sempre com uma série formativa de assuntos interessantes. Mas segue o nosso canal normalmente com os nossos vídeos, que são sempre formativos também. O detalhe é que a série acaba chamando a atenção de tempo em tempo para pessoas que estão dispersas também no nosso canal. Continua acompanhando a gente, toda terça-feira tem vídeo novo, salvaguarda algum problema interno que acontece, missão Seco Jericó, e às vezes entra um dia depois, com um atraso, mas toda semana tem vídeo novo. Continua seguindo com a gente, porque a gente ama muito você e quer te ajudar, ok? Espero ter ajudado você com a série e espero continuar te ajudando nos vídeos corriqueiros semanais. Deus te abençoe, um abraço, estamos juntos.